Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o culto. Graças a Deus por mais esse domingo de Páscoa. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, a fim de louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé para a leitura do Salmo dessa manhã. Hoje nós iremos ler o Salmo 111. Então a gente vai ter o Salmo na projeção. Então abra a sua Bíblia ou o aplicativo. Não vai ter na projeção. Então abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, e abra no Salmo 111 e acompanhe a leitura. O Salmo 111 diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por mais esse dia de domingo, essa manhã de domingo, por essa oportunidade, Deus, pela tua provisão em favor das nossas vidas, Pai. E eu peço que o teu Espírito Santo nos encha com a tua presença, que nos transforme pela tua palavra, Senhor. Nos molde conforme a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra e a glória do teu santo nome, é que nós oramos e te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor, amém? Seu castigo
Bom dia, meus irmãos, bom dia, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Podem sentar, meus irmãos, que alegria vocês estarem aqui com a gente hoje, né? Todo mundo reunido para o culto, para cultuar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Hoje é um dia muito especial, um domingo, né? O domingo dos domingos, a Páscoa do Senhor. Páscoa, a gente como a gente tem a ceia, né, como a nossa Páscoa semanal, como a nossa comemoração, a nossa celebração da morte e ressurreição do Senhor. A gente então, na verdade, comemora a Páscoa todos os domingos, mas hoje é o domingo dos domingos, né? A Páscoa é o dia da Páscoa, onde toda a cristandade, né, as igrejas cristãs comemoram a Páscoa. Então hoje é o domingo dos domingos, o dia em que nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor. Dia de vida, dia de se alegrar, dia de festejar, dia de quem puder, né, comer um churrasco em casa, fazer uma festa, celebrar, se alegrar. Quem puder fazer uma reunião com a família para celebrar a alegria, a ressurreição do Senhor, celebrar que somos cristãos, celebrar que nós temos esperança, celebrar que nós temos a vida eterna, celebrar que nós temos um coração renascido, que a nossa vida, né, foi alcançada pelo Senhor, que nós nascemos de novo, que nós somos novas criaturas, que nós temos uma nova natureza, que nós somos do Senhor. Amém? Nós somos do Senhor. Esta é a grande notícia da Páscoa. O Senhor ressuscitou. E se Ele venceu a morte, o maior inimigo, a maior tristeza da vida, então o resto tudo está ao alcance daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ele ressuscitou, meus irmãos, Ele está vivo, Ele é real, verdadeiro. Não há morte, não houve morte que o pudesse vencer. Que alegria, né? Que alegria. Então, como diz os cristãos no mundo inteiro, feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição. Feliz dia da ressurreição. Nós ainda estamos no final, eu acho, né, dos nossos protocolos de cuidados. Mas ano que vem, né, a gente já vai poder sair do lugar, abraçar os irmãos, desejar feliz ressurreição, abraçar, beijar. Aí desse ano a gente ainda está meio ainda na defensiva, né? Mas vai passar. Meus irmãos, nós com muita alegria estamos caminhando na nossa jornada no Apocalipse, e vocês vão poder ler todo o Apocalipse comigo, né? Domingo após domingo, quando não é aqui, em casa. Eu espero que todos os irmãos, pelo que eu vi domingo passado, né, se não todos, boa parte dos irmãos assistiram o culto ao vivo, né, no Facebook ou no Instagram. Sempre não, mas geralmente no domingo à noite a gente vê ali a estatística do ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook, e depois as visualizações no YouTube à noite. A gente vê mais ou menos o equilíbrio. Domingo passado a gente viu assim que os irmãos, né, estiveram presentes, assistindo o culto de manhã no horário. Então espero que vocês façam isso domingo que vem também. No outro domingo daí nós teremos um culto presencial aqui. Nós vamos mudar agora na virada do mês, nós vamos ter 2 domingos seguidos para a gente mudar o nosso calendário, por enquanto, que a gente está fazendo quinzenal dos cultos, né? Então a gente vai anunciar 2 domingos seguidos no início do mês, para a gente então passar a nosso culto para um domingo antes, né, do que a gente está fazendo, fazer a nossa alternação diferente do domingo. Mas a gente vai anunciar, né, que nós vamos ter 2 domingos seguidos agora na virada do mês, e vai ser muito bom. Então eu espero que todos os domingos, né, os irmãos se esforcem com as famílias para assistirem, né, para cultuar juntos na hora da nossa transmissão, porque aí os irmãos podem reunir a família, participar da ceia, ter a comunhão, enquanto todos os irmãos, né, também estão fazendo isso cada um nas suas casas.
e ouvindo, né, cantando louvor, ouvindo a palavra, e vai ser maravilhoso a gente conseguir fazer isso domingo após domingo. Abram a sua Bíblia ou acompanhe. Vai dar para acompanhar, Caldo? Vai dar para acompanhar? Ou acompanhe aqui a nossa palavra de hoje, em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Nós, quando a gente faz presencial aqui, daí nós não temos o ao vivo, né? Nós não estamos transmitindo o culto ao vivo, mas meio-dia, né, mais ou menos meio-dia já vai estar, né, lá no YouTube, para que o pessoal possa ver, quem não pôde vir, possa ver depois, acompanhar depois. Apocalipse capítulo 2, verso 18, a carta à igreja em Tiátira. Na verdade eu digo Tiátira, mas é Tiatira, né? Em português é Tiatira, não Tiátira. Mas eu acostumei falar Tiátira porque Tiatira, né, parece Tiatira, né? Então, mas é Tiatira o nome, não é Tiátira, é Tiatira. Em português pelo menos é assim. E eu tive o trabalho essa semana de conferir todas as Bíblias que eu tenho e as que eu não tenho, né? Eu vi lá na internet e todas são Tiatira, né? Então eu vou seguir a regra, é Tiatira, não é Tiátira. A carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, né, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Olha que maravilha essa mensagem de Jesus à igreja em Tiatira. Conheça as tuas obras. Já pensou Jesus dizendo isso para nós, para a nossa igreja? Conheça as tuas obras, conheça o teu amor, conheça a tua fé, conheça o teu serviço, conheça a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Já pensou se fosse assim? Que maravilha! Agora que já vem uma coisa não tão boa, que aí eu não quero pra gente. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que há próximo de cama, bem como entre grande tribulação, e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda os corações e mentes, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei superioridade, ou autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essa carta à igreja em Tiatira, ela foi mandada para uma cidade que não era tão importante como as duas primeiras. Éfeso e Pérgamo eram quase... Éfeso era uma metrópole, né? Pérgamo era uma cidade média, mas Tiatira era uma cidade quase que insignificante. E tinha lá uma população extremamente idólatra. E eles tinham como padroeiro da cidade uma divindade que vocês já ouviram falar, que é Apolo, deus da guerra para os romanos. E esse Apolo, ele tinha uma estátua na entrada da cidade. Ele era um guerreiro em cima de um cavalo, né, muito possante na entrada da cidade. Então essa população, ela era muito idólatra, e ela tinha, né, como esse padroeiro, este personagem, esse guerreiro. E é justamente essa a primeira mensagem de Jesus para a igreja. Então a primeira mensagem de Jesus, né, é que ele se apresenta como um guerreiro que aterroriza os inimigos.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Essa era a imagem de Apolo no centro da cidade. Jesus está dizendo mais ou menos isso: olha, eu sou um guerreiro maior, né, que Apolo, porque Apolo não é nada. O ídolo, o apóstolo Paulo já tinha dito isso, não é nada. O ídolo não existe. Então, por exemplo, se alguém falar para vocês de qualquer divindade aí de religiões, não existe. Eles não existem, não existe divindade, não existe deuses, não existe como eu sempre digo, né? Se alguém falar em pombagira, não existe pombagira, não existe Exu, não existe Exu Caveira, não existe, assim como não existe, nunca existiu o Thor, assim como nunca existiu divindade alguma. Deus é o único Deus, né? E o que existe são ídolos criados para as pessoas na ideia que ali elas estão adorando Deus. Elas, na verdade, esse Apolo, para elas era Deus. E Jesus chega e diz: eu sou como um guerreiro que aterroriza os inimigos. Por isso ele diz: eu tenho os olhos como chamas de fogo e pés semelhante a bronze polido, ou seja, com uma bota, né, um sapato que pisa os adversários. A segunda mensagem, meus irmãos, para a igreja em Tiatira é que Jesus reconhece na igreja características fundamentais para uma igreja ser verdadeiramente uma igreja relevante. Porque a gente pode ser uma igreja não relevante para ninguém. E essa igreja aqui, a de Tiatira, ela era extremamente relevante. E Jesus anota algumas características que transformavam essa igreja numa igreja relevante. E ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor. Tiatira era uma igreja amorosa, uma igreja que praticava o amor ao próximo. E nesta medida de amor significa também amor a Deus, porque a Bíblia diz, o apóstolo João, mesmo autor aqui do Apocalipse, ele disse antes, né, tinha dito antes, a gente não sabe se antes ou depois, talvez pouco antes, ele disse: se vocês falarem que amam a Deus, mas não amarem o próximo, vocês não estão amando nem a Deus e nem ao próximo. Então, qual é o sinal que a gente ama a Deus? A gente ama o próximo. Qual é o sinal que a gente serve a Deus? A gente serve ao próximo. Então, não dá para a gente ser um cristão, né? Não dá para a gente ser um cristão, a gente falar que ama a Deus, mas a gente não está nem aí com o próximo. E essa igreja, ela tinha uma característica que Jesus diz para ela: eu conheço as tuas obras e conheço o teu amor. Em segundo lugar, ele diz que aquela igreja conhece a tua fé. E fé aqui não é aquela fé que opera milagres, não é a fé do maravilhoso que existe, né? A fé que eu creio que vai acontecer. Não, a fé aqui é fidelidade. Ele está dizendo: eu conheço a tua fidelidade. Uma igreja fiel à palavra. E fé aqui significaria então crer até o fim, crer até a morte, crer até o martírio. Como eu falei semanas atrás para vocês, eu tenho falado, a igreja, ela é chamada ao martírio, não é chamada para ser cabeça do mundo, ela é chamada para ser perseguida pelo mundo, porque aí, quando a igreja, meus irmãos, ela se alia a algum poder, quando a igreja está incomunada, né, com qualquer poder mundano, e quando a igreja é elogiada pelo mundo, quando a igreja assume posição, historicamente isso, meus irmãos, ela sempre se corrompe, ela sempre perde a sua condição profética no mundo, porque se ela é o mundo, ela perdeu a sua condição profética no mundo, né? Então aqui fidelidade, uma igreja fiel à palavra. Terceira característica, ele diz: eu conheço o teu serviço, ou seja, uma igreja dedicada à missão, uma igreja que estava envolvida. E ontem ainda a gente fez uma reunião com os homens, aliás, vieram poucos, mas foi muito produtiva, talvez uma das reuniões mais produtivas que a gente já fez na vida, né? Muito produtiva, espero que dê muito fruto. Mas essa questão do serviço, ela é muito complicada. É difícil as pessoas servirem aos outros, a uma missão, sem receber algum tipo de recompensa, sem que seja prometida para ela alguma coisa, né,
alguma coisa que a valorize. Uma outra característica, meus irmãos, é que ela é elogiada por sua perseverança. Conheça a tua perseverança. Uma igreja fiel até o fim. É isso que significa perseverança. Uma igreja fiel até o fim, uma igreja fiel até a morte. Mesmo diante da morte, eles eram fiéis, eles eram uma igreja que perseverava até o fim. E ela recebe, meus irmãos, esses elogios de Jesus. Eu fiquei perguntando, quando eu estava aqui me preparando psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente para trazer a palavra, qual seria, se é que teria um elogio de Jesus para nós? Qual seria? Fiquei pensando que Jesus, porque as igrejas aqui, a maioria delas tem os pontos fortes e os pontos fracos. Só duas não tem pontos fracos, né? Que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas as outras todas têm os pontos fortes e os pontos fracos. E eu ficava perguntando, qual será o nosso ponto forte? O que será que Jesus diria? A igreja Capela Missional, eu tenho a favor isso. Contra a gente já sabe um monte de coisa, né? E contra, né? A gente precisa melhorar em quase tudo. Então Jesus diria, você tem que melhorar nesse ponto. Mas tem alguns pontos que vocês estão bem. A terceira mensagem, meus irmãos, aliás, o outro elogio, talvez um dos mais bonitos, eu conheço vocês e as obras de vocês são mais numerosas do que as primeiras. Isso é um elogio maravilhoso. Vocês estão melhores do que antes. Todas as igrejas eram igrejas novas, no máximo de 20, 30 anos. Igrejas novas. Todas as igrejas eram novas. No máximo elas tinham 30 anos. Uma igreja de 30 anos é uma igreja nova. Uma igreja bem nova ainda. No contexto histórico das igrejas, né? Então, no máximo elas tinham 30 anos. O evangelho tinha chegado até aquela região uns 30 anos atrás. E Jesus diz para elas, olha, vocês estão melhores do que antes. A igreja de Éfeso disse ao contrário. Tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Estão piores do que antes. Aqui para Tiatira ele diz, vocês estão melhores do que antes. E se a gente for ver denominações, né? É difícil a gente ver uma igreja que está melhor hoje do que antes, né? É bem complicado, assim. 30 anos depois, 40 anos depois, geralmente a ideia é que não uma igreja, mas uma congregação, ela dura uma geração, depois ela precisa se reinventar, se replantar, mudar totalmente a sua cultura, para que ela historicamente é assim, né, para que ela possa então continuar sendo relevante. As tuas obras hoje são mais numerosas que as primeiras. Vocês estão melhores hoje do que ontem. E aí, pessoalmente, meus irmãos, eu fico pensando também, se a gente fizer uma análise da nossa vida, e aí a gente não precisa ser só da fé cristã, mas, por exemplo, os casados, que estão casados há um ano, será que estão melhores um ano depois do que quando casaram? 5 anos depois, 10 anos depois, estão melhores do que antes? Estão melhores do que antes? E como cristãos, nós estamos melhores do que antes? Mas a terceira mensagem, meus irmãos, é que essa igreja, apesar das qualidades maravilhosas anteriores, ela tinha um defeito fatal. Ela era uma igreja maravilhosa, ela tinha qualidades extraordinárias, mas ela tinha um defeito fatal, que ela podia matar a qualquer momento. Qualquer momento essa igreja poderia morrer, porque a terceira mensagem é que, apesar das qualidades anteriores, ela era tolerante com os falsos mestres, muito tolerante. Ela era, mais do que tolerante, ela era permissiva. Olha só, tenho porém contra ti, olha, depois de tantos elogios, Jesus diz, tenho porém contra ti, o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, e tolera não somente que ela ensine, mas ainda que seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, meus irmãos, claro que aqui é tudo simbólico, né? Não existia uma mulher chamada Jezabel na igreja. Jesus está falando por símbolo, está falando por
por ideias, está falando por códigos. Tem uma mulher aí chamada Jezabel. Na verdade, não era uma mulher, era uma ideia, era uma cultura. Porque Jesus está falando aqui, ele está invocando o passado daquela profetisa Jezabel lá de 1 Reis. Essa é a imagem. Está usando aquela profetisa para falar de uma situação local. Eu participei de uma igreja que a Jezabel era a televisão. A televisão era Jezabel. Não pode ter TV porque a televisão é a Jezabel do Apocalipse, porque ela ensina prostituição. Aonde? Nas novelas. Então nós tínhamos lá a falsa profetisa, que era a TV, e o ensino dela, que era as novelas. Então não podia ver TV, não podia ter TV para a gente não ser tentado a ver novela. Obviamente que aqui é uma situação, é um falso ensino, é uma cultura de falso ensino que aquela igreja tolerava. E prostituição aqui, meus irmãos, também não é a prostituição essa da rua, da sexualidade, não. Aqui prostituição é símbolo também de falsa doutrina. Não é que tinha uma mulher lá na igreja que prostituía as pessoas, que adulterava, que pervertia a moral dos homens. Não era isso. Não era isso. A prostituição aqui é seduzir para praticar prostituição, é idolatria, misturar a igreja com as religiões da cidade. Era isso. A quarta mensagem, meus irmãos, é que esta igreja tolerava um grupo que praticava as falsas doutrinas ensinadas por aqueles falsos mestres. Tinha um grupo que ia atrás dessa doutrina de Jezabel. Tinha um grupo que amava essa falsa doutrina, essa mistura de cristianismo com paganismo. Olha só, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quis arrepender-se da sua prostituição, da sua idolatria, do seu falso culto, da sua falsa doutrina. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ou seja, não é que Jesus ia matar aquelas pessoas literalmente, né? Vou matar todo mundo. Não, matar aqui é uma condição. Vou afastar vocês da fé, vou tirar esse pessoal da igreja, vou causar uma tristeza na igreja, uma divisão na igreja, uma revolução na igreja, uma separação na igreja, vou separar o joio do trigo, mais ou menos isso, geralmente naquela época, como Jesus fazia. Como Jesus purificava uma igreja na época. Hoje a gente não tem essa experiência, mas ele fazia isso levantando uma perseguição, porque na perseguição ali iria separar os crentes verdadeiros dos falsos, porque um crente falso não aguenta uma perseguição, não aguenta, é óbvio que é uma coisa sem graça. Mas um dia numa dessas igrejas da Europa, né, da Europa Oriental lá tinha perseguição do comunismo, né, que nunca tolerou a igreja. A gente tem histórias na Rússia, na Romênia, principalmente na Romênia, de cristãos, muitos cristãos mortos em praça pública lá nos anos 60, né, por causa da fé, início dos anos 70 também. E um dia, numa dessas igrejas, chegou um missionário convidado do exterior. Só que ele chegou lá na igreja vestido de soldado. Chegou lá e disse: quem aqui é cristão de verdade, fica para a direita. Quem quiser um tempo para pensar, fica no fundo. E quem quiser sair fora, fica para a direita. Ele fez uma coisa que Jesus disse para não fazer, que é tentar separar o joio do trigo. Que era falso, ele não era um soldado, ele só estava mostrando quem era cristão e quem não era. Mas aconteceu. E alguns irmãos saíram porta fora. Outros ficaram à direita. Já pensou? O pessoal do louvor, presbitério, né? Sair correndo, porta fora. Irmãos, Jesus fazia essa separação por meio de perseguição. Na perseguição, muitos negavam.
E a quinta mensagem, meus irmãos, é que Jesus diz: os fiéis à doutrina tão somente terão o trabalho de se manterem fiéis. O juízo pertence ao Senhor. Ele vai dizer que os fiéis à doutrina terão somente o trabalho de se manterem fiéis. O juízo pertence ao Senhor. Digo, verso 24: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Irmãos, há um tempo atrás surgiu na igreja uma mania, né, chamada batalha espiritual. Foi uma doutrina muito conhecida, muito divulgada, muito crida nos anos 90. Hoje a gente não vê porque ela está por aqui. Talvez até aqui a gente tenha alguns elementos daquilo, né? A gente faz esforço para não ter, mas às vezes tem. Mas igrejas mais novas, igrejas proféticas, elas são muito isso já faz parte da cultura. Mas na época eles tinham a ideia, por exemplo, de sair, por exemplo, pela cidade, em grupos de oração de noite, né, nos 4 cantos da cidade, como se a cidade tivesse 4 cantos, né, para orar, para ungir, para fazer guerra contra o diabo, contra os demônios. Alguns chegavam mais além. Eles pegavam helicóptero, frascos de óleo e derramavam sobre a cidade. E outros iam além, assim como o leão, né, faz xixi para demarcar território. Então os cristãos eram ensinados aí em pontos estratégicos da cidade, fazer xixi nos pontos estratégicos da cidade para marcar território também. E, irmãos, isso foi real. Igreja, pastores, real, igrejas grandes se movimentando, fazendo isso nas cidades. Teve um grupo que foi lá no Amazonas, onde tem lá uma vertente gigantesca, né, que diz que abastece todos os lençóis aquáticos subterrâneos do país. Foram lá e derramaram óleo naquela nascente lá, para que todo o país fosse então ungido, né, tomasse água ungida. Houve muitas loucuras. São as coisas profundas de Satanás. São as coisas profundas de Satanás. Doutrina de demônio. Quem ensina isso é doutrina de demônio. Se ensinava também que existia um mundo espiritual acima de nós, onde anjos, guerreiros, né, guerreavam. Quem é mais velho e leu Esse Mundo Tenebroso? Não sei como é que não deu filme ainda, mas lá é muito cinematográfico, tá louco. Não citei, eu não fiquei sabendo. Mas que a ideia era a seguinte: a gente ora aqui, vem um anjo pegar a nossa oração e sobe, e vai subindo. Só que na subida pode ser que outros anjos ataquem eles e há uma guerra. Eles têm que orar, para pedir outro anjo para vir ajudar aquele anjo que foi para guerrear. Então fica uma batalha de anjos para que a tua oração suba. E aí é muito cinematográfico. Doutrinas. E de onde que o pessoal aprendeu isso? Com entrevista com demônios. Então chegava lá um especialista em demônio, e na oração chamava o demônio e dizia: agora tu vai contar os segredos do inferno. E aí as pessoas oravam, né, e diziam: agora em nome de Jesus, tu fala a verdade, Satanás. Satanás não fala a verdade, né? O pai do mentira não vai falar. Mas eles diziam que se elas falassem, ordenassem em nome de Jesus, Satanás e seus demônios falariam a verdade. São as coisas profundas de Satanás. E Jesus diz o seguinte, ó: vocês terão uma missão. Vocês terão uma missão no caso de Tiatira, permaneçam fiéis. Eu não vou colocar sobre vocês o jugo de separar joio do trigo. Não é missão de vocês separar joio do trigo. Não é missão de vocês fazer a separação. Essa missão é minha. Eu não vou colocar esse jugo sobre vocês. Então, meus irmãos, a grande missão para nós é permanecer fiel. Cuida de ti mesmo e da doutrina, como Paulo disse a Timóteo. Cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Se puder cuidar de mais alguns para que eles se mantenham fiéis, cuide. Mas cuida para que aquela infidelidade deles não te atinjam também, que às vezes atinge.
grande coisa que a gente pode fazer é ensinar a palavra e orar pelas pessoas, mas jamais tentar fazer a missão que é de Deus. Essa não é uma carga que nós temos. E eu acho que por último, meus irmãos, e por último, a sexta mensagem é que o vencedor, aquele que não seguir as falsas doutrinas, reinará com o Senhor. Vejam que todas as cartas, o vencedor é aquele que vence a falsa doutrina. Todas as cartas. Qual é o inimigo da igreja? A falsa doutrina. O que pode acabar com a igreja? Quando ela se rende a falsas doutrinas. Então, meus irmãos, a ideia é, quanto mais ortodoxos nós formos na doutrina, mais longe de um derrotado nós vamos estar. Então, meus irmãos, o crente não precisa ser um fervoroso, um canela de fogo, uma pessoa que tenha todos os dons, que faça chover para cima, que faça milagres, que ore 1 hora por dia. Se orar, muito bom, isso é muito bom, mas não precisa. O que o crente precisa mesmo é fidelidade doutrinária, é manter na sua casa a doutrina santa, é manter na sua casa o padrão de santidade, é santificar a sua própria casa, na palavra. Essa é a principal missão que nós temos como cristãos, no sentido de não ser contado com os derrotados. Óbvio que nós temos a partir daí a missão de amar o próximo, de ajudar, enfim, centenas de outras coisas, mas nada disso vai valer se a gente não manter a fidelidade. Por isso Jesus disse que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não sei se vocês viram o Oscar. Eu não vou falar do tapa do Will Smith, não. Mas o prêmio de melhor atriz, né, foi para Jessica Chastain, acho que é assim que diz, né? E ela interpretou, né, uma mulher chamada Temer, né? Os Olhos de Temer Baker, é um filme. Deve dar qualquer dia desse aí na E ela ganhou o Oscar interpretando uma pastora, uma famosa pastora americana dos anos 70 a 80. Morreu agora nos anos 90, 2006 ela morreu. E essa Temer Baker, não sei se vocês já ouviram falar de James Swagger. Vocês já ouviram, né? James Swagger, famoso evangelista que foi flagrado no motel, uma prostituta. Ele tinha um programa de televisão no Brasil muito assistido. Alguns de vocês nem eram nascidos lá pelos anos 80, início dos anos 90, até 89 foi o escândalo todo, né? E um dos concorrentes do Jim Swaggart que denunciou foi o Jim Baker. E essa Temer Baker, ela era a esposa do Jim Baker. E nos anos 60 eles começaram um ministério evangelístico muito bom, e eles começaram a enriquecer porque eles foram para a televisão, e eles formaram inclusive uma Disneylândia gospel nos Estados Unidos. Eles foram os inventores desses talk shows, né, na televisão, gospel, que hoje o Brasil está começando lá. Isso eles faziam lá nos anos 70, parque de diversões, enriqueceram muito, tanto que até a casa do cachorro tinha ar-condicionado. É sério, a casa do cachorro, alguma casa nossa não tem ar-condicionado, na casa do cachorro deles tinha ar-condicionado. Eles ficaram famosos. Aí o que aconteceu? Mas aí foram começando a denunciar ele como adúltero. Ela começou a surtar e ele foi preso em 1998, aliás, 88 ele foi preso, um pouco antes do Jim Swaggart. Ele foi preso, denunciado. Aí que ele ajudou a denunciar o Jim Swaggart. Aí foi um escândalo de guerra, de concorrentes gospel e tal. E agora virou filme. Ela morreu de câncer em 2006. Claro que o marido dela, o pastor Baker, lá nos anos 90 mesmo, ele foi preso, ficou 8 anos preso, foi solto, casou com outra mulher. Hoje está fazendo um grande sucesso na TV americana de novo, o Jim Baker. A mulher já morreu, a Temer virou filme e morreu. Então, meus irmãos, para vocês notarem que não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Então a primeira missão nossa, meus irmãos, é salvar a nossa família, manter a santidade, a doutrina na nossa casa, na nossa igreja, e depois a gente preocupa, né? A gente sai, fazer missão,
fazer missão, né? Mas primeiro a missão está na nossa casa. Primeiramente, se eu não tiver, por exemplo, se eu sou um marido e não tiver a minha mulher na palavra, e os meus filhos na palavra, o que eu quero pregando a palavra, o que eu quero indo fazer missão? Se vocês são filhos e não conseguem praticar a palavra em casa, o que adianta sair, ir para a África, ir para os Estados Unidos, para outra cidade? O que eu quero, sendo um pregador, por exemplo, se nem a minha casa me ouve e não segue a doutrina? É muito complicado. Então, para finalizar, meus irmãos, aqui nessa carta, mais uma vez, Jesus olha para o passado de Israel, na época em que, depois de um período de grande glória nos reinados de Davi e Salomão, Israel alcançou o pico de um reino de riqueza, de poder, mas em menos de 70 anos eles conhecem a decadência absoluta por causa da infidelidade, da prostituição, ou seja, da idolatria. E as duas figuras-chave desse período são Jezabel e Acabe. Acabe era rei de Israel, Jezabel era uma estrangeira com quem Acabe casou. E Jezabel, essa estrangeira, ela trouxe a sua religião para Israel, e ali ela influenciou toda uma geração de israelitas a seguir a sua idolatria. Segundo o que se entende, ela criou até uma festa muito parecida com o carnaval naquela época lá. E as mulheres se pintavam, as mulheres vestiam roupas sensuais e saíam dançando na rua com adereços, com tambores, todas coloridas, com máscaras, e geralmente acabava isso numa grande orgia, bem igualzinho, né, que vai ter semana que vem aí no carnaval, muito igualzinho. Dizem que o carnaval foi inventado por Jezabel. É uma teoria muito que ela importava do Egito, maquiagens. Por isso que em algumas igrejas não pode usar maquiagem, porque é a fantasia de Jezabel. Vamos estudar um pouquinho mais, a gente proíbe também aqui, né? Vamos ver? Estudar um pouquinho mais. Mas, irmãos, a verdade é que Jezabel foi uma influenciadora de culturas. E aí, meus irmãos, a gente vê hoje, né, a cultura pagã, que é muito comum hoje na internet, na rua, entre os artistas, entre os ídolos pops, influenciando grandemente aquilo que a gente faz em casa. Isso não é de agora, isso não é agora, não, desde que eu sou criança isso acontece, desde que as minhas filhas eram pequenas isso acontece. A gente lutou contra a cultura pagã, a gente nunca foi proibitivo, mas sempre na cultura de influenciar com a palavra. Mas nós enfrentamos, meus irmãos, na época, Xuxa, Carla Pérez, que alguns nem eram nascidos, e já eram, na minha opinião, era pior do que hoje. Na minha opinião, é pior do que hoje, na TV. Na minha opinião, aquela época era pior do que hoje, porque vocês não têm ideia de como a Xuxa dançava, de como a Carla Pérez dançava nos programas infantis da época. Vocês não têm ideia. Quem não viu, não veja. Irmãos, a igreja, aliás, Israel, uma geração a mais depois de Jezabel ser rainha lá, Israel foi totalmente destruído por causa dessa cultura pagã. Deus não aguentou a prática daquela cultura no meio de Israel. Era muita prostituição. Aí sim, era idolatria e prostituição junto. Prostituição física, né, junto. E a igreja aqui, meus irmãos, ela é advertida nesse sentido. As gerações antigas afastaram-se da aliança por causa de falsos profetas. Papel que agora na igreja os falsos mestres herdam, promovendo heresias que afastam a igreja da palavra e faz com que o candeeiro se apague. Mas isso não acontece com a gente. Acontece, e nós seremos tentados a isso.
Se passar mais um ano, ou 2, ou 3, a nossa igreja não se tornar uma igreja de 200, 300 pessoas, como é o padrão, como é a exigência de crescimento de uma igreja, com certeza o pastor, os líderes serão cobrados para a igreja tem que crescer. Mas daí nós vamos começar a pensar como fazer crescer. Como fazer crescer? E aqui nos meus olhos eu já estou vendo isso em algumas igrejas que começaram há pouco tempo. Algumas um pouco antes de nós, algumas um pouco depois de nós. Se a gente não cresce, a gente tem duas opções. Primeiro, continuar fazendo como a gente faz, só que com mais trabalho. Ou a gente cede uma determinada cultura e oferece aí, né, o que as pessoas querem para vir. Lá nos anos 80, meus irmãos, o que eu estou falando é coisa séria, o que eu estou falando é coisa muito séria. Houve um grande debate entre cristãos éticos e cristãos não éticos. Tinha um personagem chamado Caio Fábio na época que formou uma tal de AEVB, Associação Evangélica Brasileira, chamada dos cristãos éticos. E o Edir Macedo era da turma do cristão não ético. Um dia eles tiveram um grande debate que eu lembro, e Edir Macedo disse para o Caio Fábio o seguinte: vocês querem oferecer filé para quem não sabe comer filé. As pessoas nem gostam. Ofereça escargot para quem nunca comeu, ver se ele vai querer. Ofereça agora me foge o nome daquela comida de ovinhos de peixe, como é que é? Caviar. Ofereça caviar para quem gosta de costela minga. Ele disse: vocês oferecem caviar, eu ofereço titica de galinha. E o povo se saboreia, porque essa é a cultura deles. Isso foi lá nos inícios dos anos 90, irmãos. E aí, meus irmãos, o que acontece? A igreja é advertida a ceder a uma certa cultura. Então a igreja é advertida porque o papel que antes os falsos profetas desempenhavam, agora os falsos mestres é que desempenham. John Stott, eu já vou terminar, meus irmãos. John Stott, coisa boa não ter relógio, porque aí eu não sei quanto tempo eu estou pregando, né? Se eu tenho, eu fico preocupado, não posso passar de 40 minutos, mas eu estou terminando. John Stott, um dia foi perguntado o seguinte: por que vocês tomam ceia com cálice só? Lá na igreja de John Stott, na anglicana, até hoje é assim, a igreja anglicana, eles não têm os papinhos separados como nós, mas a igreja é cálice, um só, toda a igreja participa de um cálice só. E aí vai lá um diácono, né, vai com um paninho limpando o cálice, todo mundo participa e tal. E perguntaram: por que vocês não usam os copinhos? Ele disse: porque há 400 anos atrás, quando nós começamos assim. E se nós mudarmos isso, quanta coisa mais nós vamos ter que mudar? Talvez fosse exagerado, mas até hoje é assim. Irmãos, então nós temos que tomar cuidado com os falsos mestres, não aqui dentro, porque aqui dentro a gente cuida, mas eles vêm de fora, a gente compra livros, a gente ouve pregações, a gente ouve influências, a gente se encanta com igrejas da internet, com pastores da internet, e eles são bons, meus irmãos, e como eles são bons. Então, os falsos mestres promovem heresias que afastam a igreja da palavra e fazem com que o candeeiro se apague. E eu quero então trazer aqui 3 aplicações muito fortes para a minha vida primeiro e para a vida de vocês. Primeiro, apeguemos-nos à palavra cada vez mais. Apeguemos-nos à verdade cada vez mais e apeguemos-nos à doutrina cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais. E cada vez mais eu me encanto, meus irmãos, com aquilo que a gente chama de ortodoxia. Cada vez. Isso foi um processo de 20, 30 anos atrás, mas cada vez mais eu me encanto porque eu descubro ali, que ali está a minha salvação, a minha mente cativa daquilo.
ela não se perverte. Em segundo lugar, nós precisamos manter a nossa fidelidade a qualquer custo, para que o nosso candeeiro, para que o nosso papel como igreja não seja apagado por apego às falsas doutrinas e às falsas culturas. Então nós precisamos melhorar, precisamos crescer. Eu preciso melhorar como pregador, o nosso culto precisa melhorar, nosso louvor precisa melhorar, a nossa dinâmica precisa melhorar, mas que seja tudo de acordo com a doutrina, que a gente melhore, que a gente cresça, que a gente vá para frente, mas que a gente não tenha que negociar nenhuma coisa que comprometa a nossa doutrina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos. E por último, lembremos-nos, meus irmãos, que quem vence, o vencedor, é quem vence as falsas doutrinas. Vencedor é quem vence as falsas doutrinas. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a gente precisa desse apego à palavra, esse apego à doutrina, conhecer mais a doutrina. E aí a gente vai dizer assim, pois é, mas se a gente não fizer algumas concessões, algumas pessoas não vão vir. Irmãos, tem igrejas para todo mundo, essa é a verdade, tem igreja para todo mundo. Na minha vida eu já participei de igreja para todas as minhas fases de vida. Eu tive a fase do loucão, mas eu vendo agora no passado, eu nunca mudei a minha doutrina, porque se eu for pegar minhas pregações lá de 20 anos atrás, é a mesma. Mas eu já tive a fase de me apaixonar eu quero... Uma época, o meu sonho era... Só que meu cabelo não dá, né? Mas eu queria ter um cabelo comprido, fazendo rabo de cavalo e vestir umas roupas assim, extravagantes, e a igreja ser puro rock. Nossa, eu vi um monte de gente. Se a doutrina fosse saudável, daria, né? Seria menos mal. Já tive a fase do monge, né? De levar todo mundo para o silêncio, ficar em silêncio. Já tive a fase. Hoje talvez seja um mix disso tudo. Um mix de tudo. Graças a Deus. A gente é o que a gente se constrói, né? Que Deus abençoe a nossa vida, meus irmãos. E que a gente cresça, né? E aonde vê essa ortodoxia? Na vida, meus irmãos. Na vida. Onde a gente vai viver isso? No nosso casamento. Eu estou para fazer um curso agora, casamento ortodoxo. Casamento à prova de pornografia e adultério. Espero que vocês façam. Tem um livro, Casamento Reformado, né? Não é muito parecido com lá. É bem parecido, mas não é, um pouco menos sofisticado. Assim. Mas o que mata um casamento? Pornografia. Pornografia. Porque é a partir da pornografia que vem a infidelidade, vem os experimentos, vem coisas novas, né? Tudo é o casamento. O que acaba o casamento é a pornografia. Eu quero trabalhar isso nesse curso. Deus abençoe, meus irmãos, que nossa igreja se mantenha, né, no caminho. Espero que a gente esteja no caminho, acredito que sim. Espero que a gente trabalhe duro. Tem trabalho muito duro pela frente. E os irmãos que estão me ajudando, né? Nossos homens, a partir do presbitério, estão me ajudando, e tem muito trabalho. Eu conto com o comprometimento de cada um de vocês, para que a nossa igreja ela sobreviva. A gente tem testes, duros testes, a gente tem duros testes. Começamos há 5 anos atrás, ainda como outra denominação. Há 4 anos atrás a gente mudou, né? 4 anos e meio a gente mudou, seguimos a nossa ideia bíblica de igreja. Aí na seleção muitos saíram, houve a seleção, ficaram aqueles que queriam, né,
a doutrina que a gente propôs, a gente mudou para um local meio apertado, nos reformulamos para formar uma cultura de igreja, difícil. Apresentamos a ideia de batismo para as crianças, que era estranha até então, mas a toda a família, eu e minha casa, servimos ao Senhor de fato. Depois veio a pandemia, foi duro, foi muito duro, né? Assim, ser pastor naquela época, ia nós, à noite, gravar os cultos para lançar domingo, eu, a Lídia, o William, o Natan, o Igor, uma equipe pequena, às vezes, o Charles, e lá, eu louco de medo, sério, não por causa de mim, por causa da família, gente de máscara, né? Foi difícil, 7 meses sem culto presencial, uma prova. Depois das idas e vindas, tem que ir atrás de recursos financeiros, e pagar aluguel, e a gente ficava naquela dúvida, entrega o prédio, não entrega o prédio, foi uma prova. Depois as idas e vindas dos cultos, agora a gente está recomeçando, né, pós-pandemia aqui nesse salão, tudo são provas, e que a gente tem que vencer unidos, meus irmãos, unidos, amém? Unidos, e trabalhando todos juntos, eu espero, eu convoco hoje vocês, meus irmãos, para a gente atravessar esse período aí, sem um local fixo para nós, sem o culto todo domingo. Um amigo meu disse: Rogério, está fazendo uma loucura. Eu digo: loucura para vocês, para nós é o que a gente crê, né? Vai dar certo, está dando certo, vai dar certo. Não, mas na igreja não consegue, vai conseguir. Tem igrejas por aí que nem se reúnem, porque não pode, porque se reúnem às escondidas. Por que nós não? Então eu quero convocar vocês, meus irmãos, para trabalhar comigo, graças a Deus hoje tem um monte de gente aqui, alguns ainda faltam, mas vocês estão aqui, feliz da vida de ver vocês. Eu quero convocar vocês a um comprometimento. Domingo, quando for transmissão, assista. Domingo, quando for presencial, venha. Deus vai ser glorificado em nosso meio. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso é o Senhor, digno é o Senhor de receber a glória, a honra e o louvor. Bendito seja o nome do Senhor, que aceitou, que reavivou, que salvou uma igreja como Tiatira, e que nós sejamos abençoados por Ti, para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia. Por enquanto a gente ainda está no modelo, né, de vir aqui, né, enquanto o Natan vai cantar a música, né, com a gente, você sai do seu lugar, aqui, né, com o mesmo protocolo de antes, né, agora sem as máscaras, né, mas, né, se puder, passar álcool gel ali, que nós vamos participar da ceia. Em nome de Jesus. Amém. Longe do caminho do céu, eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus
estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim." De semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha." Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, te damos graças pelo pão, te pedimos a bênção para o cálice, para que ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós estejamos participando de fato na nossa vida, na nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso ser total, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que seja um meio de graça a nos abençoar. Em nome do nosso Senhor, nós comemos o pão, bebemos o cálice, e assim estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Pode comer, meus irmãos. E bebam, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Recitem comigo, meus irmãos, o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela ceia. Obrigado, Senhor, por participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Obrigado pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Obrigado pela justificação pela fé. Obrigado, Senhor, porque na morte de Cristo nós somos salvos. Temos os nossos pecados perdoados.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Nós louvamos a Deus, já vamos encerrar nosso culto, mas antes eu quero chamar aqui o Rodrigo, que tem um aviso aos irmãos. Amém, irmãos. Um recado rápido. Tenho incumbência de falar sobre as contribuições. Hoje, estamos no dia 17. Tem muitos irmãos ainda que não contribuíram. E é importante que cada irmão dê sua contribuição. Tenho a convicção de que todos nós podemos sim contribuir. Literalmente todos nós podemos contribuir com algum valor. Eu sempre insisto, quando eu falo a respeito disso, sobre a questão de que o valor não é o mais importante, mas sim a contribuição. Aqueles que são membros sabem que nós trabalhamos com aquele sistema de contribuição declarada, voluntariamente. Então, às vezes o irmão vai lá e declara que deseja abençoar a igreja com R$100, por exemplo. E nós sabemos, principalmente em virtude de pandemia, de todas as dificuldades que temos passado, os preços estão terríveis, todos sabem disso, que às vezes não dá. Porém, irmãos, algum valor desses R$100, do exemplo que eu estou dando, eu tenho a convicção que Deus dá essa provisão para que nós possamos contribuir. Porque eu não posso ter vergonha de contribuir com pouco. Nós precisamos ter a vergonha de não contribuir. A gente pode contribuir com R$10, e o irmão pode pensar assim, puxa, mas R$10 é ridículo. Eu não vou dar R$10 para a igreja. Eu tenho vergonha de dar R$10 para a igreja. Mas não temos vergonha, muitas vezes, de não dar nada. Faz sentido esse tipo de pensamento, irmãos? Não faz. Mas, infelizmente, esse é um pensamento que ainda existe no nosso meio. Por que eu digo isso? Porque R$10 de 5 irmãos são R$50. E R$50 paga uma conta da capela. Com R$50 nós conseguimos cumprir um compromisso financeiro e deixar de ficar com atraso, por exemplo. Por uma simples atitude de contribuir com aquilo que Deus, sim, tem dado a provisão para nós. E, fazendo um gancho na palavra do pastor, a contribuição faz parte dessa doutrina. O cristão ele precisa contribuir, ele tem que contribuir em nome do Evangelho. Então, se você trouxe a sua contribuição, tem os envelopes aqui na mesa, o gasofilácio também está por aqui, ali. Coloque a sua contribuição. Se você não se preparou para contribuir, fale comigo, fale com o pastor Rogério, com quem o irmão se sentir mais à vontade para alinhar essa contribuição. E sobre o dia de hoje, nós temos o compromisso de pagar o salão, essa manhã que nós estamos aqui, o valor é de R$150, pastor? Então, se o irmão tiver o recurso, sentir de abençoar pontualmente para pagar esse culto, ou o espaço aqui que estamos usando nessa manhã, também fale comigo, ou fale com o pastor Rogério, para abençoar a igreja, amém? Deus abençoe-nos. E também, meus irmãos, gostaria de pedir que na próxima reunião dos homens, que nós vamos marcar e avisar no WhatsApp, que os irmãos façam esforço para participar, façam esforço para participar, para a gente reunir o maior número possível de irmãos. Sei que às vezes é meio complicado os horários, alguns trabalham, outros viajam, são coisas que não tem como evitar. Mas na próxima que nós marcarmos, gostaria que houvesse a participação de todos os irmãos. Inclusive vamos começar um curso, toda semana, online, que aulas vão ser transmitidas, mas vai ser enviado o link. Nessas aulas de treinamento para os homens, bíblico. Daqui vão ser nossos diáconos, desse curso vão sair nossos presbíteros, futuros pastores. Desse curso nós vamos oferecer semanalmente aulas online, semanalmente. Mas para que isso aconteça, vou aproveitar que está todo mundo aqui, precisam dizer que quer, para que eu possa mandar o link para que a gente comece essas aulas. Aí, assim que nós tivermos as primeiras aulas, nós vamos enviar semanalmente as aulas, vão ser no máximo 30 minutos, para que os irmãos possam acompanhar, tá bom? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos encerrar nosso culto. Domingo que vem, nós não teremos o nosso culto presencial aqui, nós teremos a transmissão. Então já, mais uma vez, reforço aos irmãos para que todos assistam,
preferência no horário das 10 horas, né, que nós estamos transmitindo no Instagram e no Facebook. E quem não pode, depois, a partir do meio-dia, já está no YouTube, para que os irmãos possam acessar e assistir. Vamos orar a Deus, né? Aliás, também, né, quem também quiser ajudar no nosso banco de alimentos, né, é só ajudar. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Que bom que os irmãos ouvem a palavra e com certeza praticam e praticarão. Olha comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Muito obrigado por este dia, Páscoa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, dia que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam abençoados. Eu te peço a tua bênção, Senhor, para a semana, que todos sejam alcançados por tua bênção, por tua boa mão, que a tua boa mão seja sobre todos, e que na casa de todos haja saúde, haja paz e todas as provisões necessárias. Abençoa os grandes e pequenos, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.